alguns irmãos, aos irmãos que estão nos acompanhando neste exato momento. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos a tratar de um assunto bastante pertinente, bastante interessante. Assunto este que eu também estou de coração aberto para aprender, tendo em conta que nós, conforme eu tenho dito para os meus irmãos, eu preciso aprender muito com vocês, e os irmãos precisam aprender muito comigo, e ambos precisamos aprender muito com Cristo. Então, eu quero dizer que, para nós que somos servos do Senhor, temos que estarmos prontos para aprender com outros servos do Senhor. Então, hoje, creio que nós vamos aprendermos tanto, conforme havíamos já manifestado, que hoje nós trataremos a respeito de uma temática que provavelmente alguns que estão nos assistir já ouviram, ou talvez nunca ouviram, que é então a Escritura como fundamento da nossa cosmovisão. Para nós propriamente entrar naquilo que vem a ser o nosso diálogo, a nossa conversa, e também para os irmãos que nos acompanhar, podem interagir nos comentários, vão acompanhar, e qualquer dúvida vão lá fazendo anotações e podem depois manifestar, e nós vamos procurar responder. Mas eu gostaria já começar perguntando no meu querido irmão se é importante então estudarmos mesmo a respeito desse tema. O irmão acha importante, acha relevante a igreja, o povo do Senhor, todos nós, estudarmos a respeito desse assunto? Então, eu estou convencido de que a crise que a gente vive hoje no mundo evangélico, uma crise relacionada à prática da vida cristã, uma crise relacionada à teologia, ela está enraizada na ignorância desse assunto. Então, é imprescindível que todo cristão ele estude cosmovisão, né? A gente colocou aí as escrituras como fundamento da cosmovisão. Isso inclui várias coisas, não somente o cristão ele deve estar familiarizado com a Bíblia, com as escrituras, com a sua leitura diária, também com um estudo teológico consistente, mas ele deve estudar cosmovisão. E o estudo da cosmovisão, ele está relacionado com a apologética também, que é a defesa da fé cristã. E a base, como a gente colocou, o fundamento, né, é a própria palavra de Deus. Então, negligenciar esse assunto é negligenciar, eu acredito, o cristianismo. Lembrando que o cristianismo, ele é uma cosmovisão. E nós vamos definir, no decorrer da live, todos esses termos e as suas importâncias e as suas implicações. Mas o cristão que não estuda isso, não se preocupa, não está nem aí, ele corre um sério risco de estar vivendo um cristianismo falso, porque ele não conhece os fundamentos. Ele não tem nenhum fundamento. Por quê? Antes tem hoje uma crise do evangelicalismo brasileiro muito grande, porque os crentes eles não conhecem a própria Bíblia, eles não conhecem nada de teologia. Isso vai refletir justamente na prática. A gente tem o que? A ortodoxia e a ortopraxia, né? Um é a doutrina e a outra é a prática da doutrina. Então, quando você negligencia um ou outro, né, você tem um sério problema, entendeu? Então é muito importante que os cristãos eles se empenhem nesse assunto, a fim de que eles venham glorificar a Deus nesse mundo. Tem um livro chamado Amando a Deus no Mundo, né? E esse livro é exatamente um estudo de cosmovisão. Um estudo de cosmovisão. Então não tem como você amar a Deus nesse mundo sem conhecê-lo e sem praticar aquilo que ele ordenou, revelou para o seu povo. Certo. Essa questão, ou essa expressão cosmovisão, nós propriamente encontramos em vários contextos, né? Por exemplo, no meio acadêmico, às vezes também usam a expressão cosmovisão, tanto no meio filosófico, usam muito essa expressão cosmovisão, e quando vamos entrar
naquilo que é a igreja, no povo do Senhor também usa-se bastante essa expressão, cosmovisão. E às vezes nós nos perdemos, ou muitas pessoas se perdem, no que significa então essa cosmovisão. Ouve-se bastante. Para a minha cosmovisão é a X, a minha cosmovisão é a X. E até algumas pessoas provavelmente sabem mesmo, né? Mas eles não sabem que tem uma cosmovisão, porque é difícil alguém não ter, mas às vezes eles não sabem dizer propriamente se, né, aquilo ou no contexto onde eles se encontram, a percepção que eles têm quanto a um assunto, aquilo pode ser como uma cosmovisão, algo assim do gênero. Então nós gostaríamos já também que nosso irmão nos explicasse então o que é cosmovisão, né, para nós termos uma compreensão, né? Porque nós temos que entender, uma vez que a expressão é tão utilizada, então temos que entender a expressão cosmovisão. Então, eu gostaria de dar uma definição preliminar de cosmovisão, e após essa definição eu gostaria de voltar um pouquinho para o fundamento. Porque eu acredito que o primeiro assunto que deve vir é o que a gente chama de epistemologia, que é a teoria do conhecimento, ou fundamento, ou em uma linguagem mais matemática e filosófica, axioma, né? Então, dando essa definição de cosmovisão, eu gostaria de definir isso e depois a gente volta para o assunto de cosmovisão e destrincha ele um pouco mais, tá bom? Então, cosmovisão é a maneira como nós vemos, interpretamos o mundo. Cosmovisão vem do grego cosmos, que é mundo, né? E visão, ou seja, como eu enxergo o mundo. Então, isso vai desde a maneira como a gente interpreta a realidade, vê a realidade, a nossa maneira de agir, né? Então, cosmovisão é a maneira como nós vemos, lemos, interpretamos a realidade. E o interessante é que todos nós temos uma cosmovisão. Não há neutralidade, não há pensamento fora da caixa, como muitos falam. Pois até mesmo a pressuposição de que você deve pensar fora da caixa, ela é uma caixa de que você deve pensar fora da caixa. Então, todos nós temos pressupostos, fundamentos que influenciam a maneira como nós compreendemos as coisas. Como eu devo agir em determinada situação? O que eu devo fazer diante de outra situação? Como é a minha visão sobre o trabalho? Como é a minha visão sobre a igreja? Como é meu entendimento sobre o mundo, né? Sobre a família, sobre a ética, sobre a lei, sobre a política e assim por diante. Então, a minha resposta a essas questões, ela é a maneira como eu enxergo o mundo. Tá dando para entender mais ou menos a questão? A gente vai aqui definir mais precisamente com alguns teóricos, e eu gostaria na oportunidade de indicar alguns livros aqui, são livros basilares, eu vou apresentar aqui. Esse é o primeiro, eu vou virar a câmera aqui, porque é melhor a câmera traseira. Bom, deixa eu só. Esse é o primeiro livro, é do Ronald Nash. E o Ronald Nash, ele vai falar sobre cosmovisões em conflito, escolhendo o cristianismo em um mundo de ideias. É um livro pequeno. A gente tem aqui o Ronald Nash. Ele foi um pastor, um escritor, filósofo, apologeta. E é um livro basilar para todo cristão entender e desenvolver um estudo na cosmovisão. Inclusive, a gente vai usar ele aqui um pouquinho. Tem esse outro livro aqui, o do Gordon Clark. Eu gosto muito do Gordon Clark. E o Clark, ele vai trabalhar muito cosmovisão, né? Esse livro aqui é um livro sobre epistemologia. Ele vai desenvolver uma boa cosmovisão nesse livro. Ele vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e o único fundamento para a nossa epistemologia cristã. Tem esse outro aqui que também é do Clark, Introdução à Filosofia Cristã. É um livro basilar para você estudar a cosmovisão, estudar a filosofia cristã. Ele vai introduzir aqui nos pilares da filosofia, né? Eu indico também esse livro com muita alegria. E a gente tem esse aqui do Cheung,
né? Questões Últimas. Esse livro é basicamente um livro de cosmovisão. Ele vai tratar aqui, é um livro de apologética também, ele vai fazer uma defesa vigorosa da fé cristã, e ele também vai falar um pouco sobre cosmovisão e a implicação filosófica que temos por trás disso. É um livro excelente. E por último, tem esse aqui, do Cornelius Van Til, né? Apologética Cristã. Como eu disse no início, o estudo da cosmovisão ele está atrelado ao estudo da apologética. E o Van Til ele vai aqui trazer uma boa introdução, não somente à teologia sistemática, né, mas também o próprio estudo, tanto da apologética quanto de uma cosmovisão sólida. Bom, são esses os livros, voltando aqui. Então, isso posto, meu irmão, né, como a cosmovisão é como eu entendo, eu compreendo a realidade, a maneira como eu enxergo. Imagina o seguinte, todos nós temos lentes, né? Imagina a pessoa que, por exemplo, enxerga os olhos, você também, através de uma lente. E se essa lente ela estiver amarelada, ofuscada, se essa lente ela estiver suja, nós que usamos os óculos, por exemplo, temos que lavar o óculos pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, as lentes, pois elas ficam embaçadas, elas ficam sujas, poeira, isso interfere na minha visão. Minha visão ela acaba, né, sendo ali embaçada e às vezes dificulta a visão. Agora imagine que alguém está visualizando o mundo com as lentes erradas, né? Então, a proposta que eu trago aqui é que o cristianismo é a lente de Deus para o homem compreender o mundo, compreender a realidade, compreender o seu papel no mundo. Lembrando a pergunta do catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. O homem só pode fazer isso, glorificar a Deus, quando ele enxerga o mundo com as lentes corretas. É a lente que Deus revelou, que é a palavra de Deus, o cristianismo bíblico. Esse é a proposta que eu trago, certo? Vamos agora falar sobre fundamento. Eu peço a paciência do irmão, paciência de quem está ouvindo, porque a gente tem que ir um pouco para a linguagem filosófica, matemática, né? Nosso tema é a escritura como fundamento da nossa cosmovisão. E eu queria trazer aqui outra palavra, uma palavra muito usada tanto na matemática quanto na própria filosofia, que é a palavra axioma. O que é um axioma, meu irmão? Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Axioma vem da geometria, é uma linguagem matemática, mas é muito utilizada também no campo filosófico, no campo jurídico das leis, e nós trazemos ela também para o estudo da cosmovisão e da filosofia cristã. Então, axiomas são verdades inquestionáveis e universalmente válidas, aceitas como irrefutáveis. Essa palavra ela vem do grego axios, que significa digno ou válido. E em outros contextos, ela também é utilizada como lei ou sinônimo. Enfim, um axioma é algo aceito de maneira irrefutável. Ele é um ponto de partida, um princípio que adotamos como verdade estabelecida, e a partir dela vamos deduzir um sistema. E esse sistema é o cristianismo, é a cosmovisão. Então a cosmovisão, ela depende, por isso que a gente colocou a escritura como fundamento, porque a cosmovisão, ela depende de um fundamento que seja justificável. E qual é o fundamento que é justificável? Aquele que Deus revelou. E Deus se revelou nas palavras das escrituras sagradas. Então, o axioma, ele é algo estabelecido como verdade, ele vem primeiro, ele não pode ser, assim, provado. Em que sentido? Se nós fôssemos buscar a causa de tudo, nós cairíamos em um abismo infinito, não é verdade? Então, a gente precisa de algo para iniciar. A gente precisa de um princípio, primeiro, que seja sólido
e suficiente para sustentar tudo aquilo que a gente vai argumentar e falar. Como eu falei anteriormente, o cristianismo ele é uma cosmovisão e um sistema. Então, o meu sistema ele tem que ser coerente. A ética tem que ser coerente, a política tem que ser coerente, né? A minha visão sobre o trabalho, sobre o homem, enfim, ela tem que ser coerente. E para ela ser coerente, ela depende de um fundamento que seja justificável e que venha sustentá-lo. Então, nós pressupomos, e essa linguagem do próprio Gordon Clark ele fala assim, nós pressupomos a Bíblia como palavra de Deus. Em todo sistema, meu irmão, filosófico, teológico, existe um ponto de partida, um princípio primeiro. Por exemplo, Platão, ele pressupôs o mundo das ideias. Para Platão, o demiurgo criou o mundo, o universo caótico, esse universo que nós temos a partir do mundo das ideias. Então, o mundo das ideias é o fundamento da perfeição, do algo, daquilo que nós compreendemos hoje como imperfeito, lá é tudo perfeito. Então, para Platão, esse mundo das ideias é o seu axioma, é o seu ponto de partida. Né? E assim é em todo o sistema teológico e filosófico. Eles precisam de um ponto de partida para iniciar. Então, nós, cristãos, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e o ponto de partida para que a gente possa compreender a realidade. Então, por isso nós colocamos a Escritura como nosso fundamento, nosso axioma, nosso princípio primeiro. Nós dependemos da Bíblia, né? Esse é o lema dos reformadores, sola escritura. E não é só sola escritura em 5 pontos, meu irmão, não. É sola escritura em tudo. É sola escritura em uma teologia consistente, é sola escritura em uma cosmovisão consistente. É isso que quer dizer somente as escrituras sagradas, certo? Então, nesse sentido, e agora gostaria de aprofundar ainda mais um pouco, eu gostaria de citar um texto bíblico, né? Se o irmão assim me permitir, da Bíblia como fundamento epistemológico. Hoje és o convidado. Se quiser fazer alguma pergunta, pode estar fazendo, tá bom? Pode interromper, não tem problema não. Certo. Para os irmãos que estão a acompanhar, quem desejar fazer uma questão naquilo que o nosso irmão estará aqui a apresentar, os irmãos podem colocar aqui nos comentários, eu vou fazer a anotação. Então, logo que o irmão terminar com um ponto, vamos partir para a mesma questão, para nós não atrapalharmos hoje. Eu propriamente estou aqui para aprender, então não vou falar tanto, então a primazia é do nosso convidado. Podes prosseguir, meu irmão. Vamos lá. A Bíblia como fundamento epistemológico. Epistemologia, eu falei aqui, é o estudo do conhecimento, a teoria do conhecimento. Em toda questão, a primeira coisa que se levanta é como você sabe. Alguém já lhe fez alguma pergunta em algum contexto, né? Por exemplo, eu vi isso. Como você sabe disso? Isso é uma pergunta epistemológica, né? Como você sabe de algo? Esse fundamento ele é justificável, ele é coerente. Então, essa fonte assegura isso que você está dizendo, né? Não é um fake news. Então, toda a questão epistemológica ela é sempre levantada primeiramente. E como eu falei anteriormente, a Bíblia é o nosso fundamento epistemológico. Nós sabemos porque Deus revelou. E Deus se revelou em sua palavra e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? E nós temos aqui um texto de Paulo, é um texto muito bom, que justifica a própria Escritura. Diz assim, toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como isso aqui é importante, meu irmão. Eu queria trazer a atenção aqui para a palavra theopneustos, que é a palavra grega para inspirada. Essa palavra, ela significa literalmente soprada por Deus. Então as palavras da Escritura foram sopradas por Deus. Deus, de maneira maravilhosa, através de autores humanos, de fato, soprou as páginas das Escrituras Sagradas. E ela é, portanto,
o fundamento da nossa fé, não somente da nossa fé, da nossa vida, né? E ela é proveitosa, essa palavra proveitosa, ela tem um sentido de perfeita, adequada para tal, né? Ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Então ela é proveitosa para educar o homem. Ela é proveitosa para chamar a atenção, corrigir. A palavra corrigir, no original, ela tem um sentido de restaurar. Restaurar a um estado de perfeição. Então a palavra de Deus ela é proveitosa para restaurar, trazer restauração naquilo que está quebrado, rachado, ofuscado. Então a palavra de Deus ela é perfeita para restaurar e trazer o homem para uma cosmovisão coerente, para que ele enxergue o mundo como Deus quer. E esse é o ponto. E ela também é perfeita para que o homem de Deus seja perfeito e instruído para toda boa obra. Então a Bíblia ela é a revelação de Deus. Nós então aceitamos ela como o fundamento da nossa fé, o nosso axioma. Isso, nós só podemos iniciar o estudo da cosmovisão com isso, certo? Tem outros textos que eu quero citar, que é o texto da Confissão de Fé de Westminster, no primeiro capítulo, ponto 4, que vai defender essa tese. Olha só o que diz a confissão. A autoridade da Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia não depende da igreja, ela não deriva, a autoridade da Escritura não deriva da igreja, não deriva de homem nenhum, não. Ela tem que ser recebida porque a sua autoridade é dada por Deus, que é, portanto, o seu autor. E pelo fato de Deus ser o autor da Escritura, aquele que inspirou, aquele que através dos profetas, né, através de homens ali escreveu a sua revelação. Então ela deve ser aceita por isso, e não porque homens, né, ou algum homem disse que era ou não era. Porque os autores eles foram usados, claro, de fato, cada um em seu contexto, cada um na sua cultura, cada um na sua linguagem, mas Deus estava por trás disso em todo o processo, escolhendo os homens em seus contextos, nos problemas locais, e revelou-se através disso. Então, nós devemos acreditar que ela é a palavra de Deus, porque Deus se revelou, Deus testifica que ela é a autoridade suficiente, proveitosa para que o homem de Deus seja equipado. Tá bom? Tem outro texto que diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. O que isso aqui quer dizer? Eu quero abrir um parêntese aqui para a gente possa entender esse ponto da Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1.6, quer dizer que Deus revelou todo o seu conselho a respeito de coisas necessárias para a salvação, fé e vida do homem. Então a Bíblia ela é perfeita, não somente para nos dar informação sobre Deus, de quem Ele é, seus atributos, sua pessoa, né? As coisas que Ele quis revelar sobre Ele, sobre seu plano eterno de redenção. A Escritura também tem informação sobre a nossa salvação, sobre como estávamos debaixo da ira de Deus, sobre como estávamos debaixo do pecado e como fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, ela traz informação para a nossa salvação. O homem deve crer e arrepender-se de seus pecados. O homem deve aceitar e crer em Cristo. Embora ele seja escravo do pecado, nós sabemos que é Deus quem faz a obra, né? É Deus quem resgata o homem. Então, todas essas informações estão contidas na Escritura Sagrada. Então, ela também traz informação sobre a vida do homem, fé e vida do homem. Então, ela vai trazer informação como o cristão deve se comportar, como o cristão
deve praticar a sua fé. Eu lembro de Paulo, quando Paulo fala em muitos textos sobre o comportamento dos crentes, sobre como os servos deveriam glorificar a Deus no trabalho, não roubando, não apenas trabalhando quando supervisionados, né? De maneira semelhante, os senhores não deveriam ser injustos e espancadores, mas também justos e reconhecendo que há um Senhor no céu. Paulo também fala que o filho deve obedecer o pai e a mãe, pois são autoridades constituídas por Deus. Paulo também fala que os pais não devem exercer a autoridade de maneira que os filhos fiquem desanimados. Então, quando o pai ou a mãe exerce a sua autoridade de maneira errada, os filhos são desencorajados, desestimulados a obedecer a Deus. Então, todas essas informações estão contidas na Bíblia, que são informações relacionadas não somente à nossa salvação, mas à nossa vida diária, ao nosso contexto do trabalho. O cristão ele não deve cobiçar, ele não deve roubar, ele deve trabalhar para a glória de Deus. Eu sempre digo, embora há muitos coaches aí que ficam incentivando a questão do trabalho, para você ser o melhor naquilo, a minha tese é diferente. A gente deve ser o melhor para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado no meu trabalho. Tem aquela questão do sapateiro que perguntou para Lutero como ele glorificaria a Deus, né? Então, Lutero respondeu: seja o melhor sapateiro, seja o melhor profissional no seu campo. Você então vai estar glorificando a Deus, Deus vai ser exaltado através do seu trabalho, outras pessoas serão beneficiadas com isso. Então, em todas as coisas, a Escritura tem informação para nos dar. É isso que está dizendo esse ponto da confissão, né? E essas informações, às vezes, são expressas na Escritura, são diretas, como, por exemplo, Paulo falando que os filhos devem obedecer aos pais, e os pais devem também exercer a autoridade de maneira adequada. Mas, às vezes, elas não são tão expressas assim, e elas devem ser, portanto, lógica e claramente deduzidas dela. Como é a dedução? A dedução ocorre com algumas informações que não estão tão claras na Bíblia, mas através da exegese, através da hermenêutica, através de um estudo, eu posso então compreender, né, coisas que estão também relacionadas à fé e à vida do homem, certo? Então, basicamente, é isso que a confissão está a dizer. E aqui ela está sustentando que a Bíblia é um fundamento adequado. Ela é, como eu disse no início, lembra que eu falei que o sistema cristão ele precisa de um fundamento justificável? Então, a Bíblia é perfeitamente justificável para uma cosmovisão coerente. E essa é a tese que nós estamos defendendo aqui, que a Bíblia é suficiente para a nossa cosmovisão. E agora a gente chega no nosso ponto da cosmovisão. Qual foi a nossa definição aqui de cosmovisão, né? Cosmovisão é a maneira como nós vemos, lemos e interpretamos o mundo, a realidade. Todos nós temos uma cosmovisão e todos nós visualizamos o mundo com algum tipo de lente. Mas eu queria ser mais técnico aqui e citar o Ronald Nash, nesse livro aqui, Cosmovisões em Conflito. Pode comprar esse livro. Esse livro é muito bom. Você vai ler esse livro, ele tem uma linguagem simples, ele não tem uma linguagem difícil. E você vai aprender muito. O Ronald Nash ele vai dizer no capítulo 1 o seguinte: cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Olha só que interessante. Sistemas filosóficos de grandes pensadores como Platão e Aristóteles eram cosmovisões. Então, toda pessoa madura e racional, cada leitor deste livro, tem sua própria cosmovisão, tão seguramente como Platão. Então, ele vai dizer o seguinte: cosmovisão, portanto, é um esquema conceitual pelo qual, consciente ou inconscientemente, aplicamos ou adequamos todas as coisas que cremos, interpretamos e julgamos a realidade. Então, primeiramente, ele fala que a cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui e definir essas coisas mais importantes da vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu irmão, e para quem está nos ouvindo. O que você pensa sobre a morte? O que você pensa sobre a política? O que você pensa sobre a igreja? O que você pensa sobre o trabalho? O que você pensa sobre as relações sociais, sobre a sociologia e assim por diante? Então,
A resposta que você dá vai dizer muito sobre a sua cosmovisão. Nós temos, por exemplo, pensadores que diziam que o homem ele é bom, mas a sociedade que o corrompe. Isso é um tipo de cosmovisão. Ele não acreditava que o homem é depravado em sua natureza. Mas nós sustentamos que o homem é depravado, é escravo do pecado. Ele precisa do céu, ele precisa de Deus para libertá-lo. Ele precisa de Deus para salvá-lo. Né? Sua vida só faz sentido a partir de Deus regenerando o seu coração e então ele vivendo uma vida que glorifica a Deus. Então é isso que é cosmovisão e as questões mais importantes da vida. Então quando nós falamos sobre política, ciência, os fundamentos que tem na nossa mente ou as lentes que a gente enxerga o mundo vai responder ou vai dar uma resposta a cada uma dessas perguntas. E a resposta que nós obtivermos dela vai dizer muito sobre o nosso fundamento, ou melhor, sobre a nossa cosmovisão, certo? E tem outra citação aqui, do Ronald Nash, que ele diz o seguinte: óculos corretos são capazes de pôr o mundo em foco mais claro. E a cosmovisão correta pode funcionar de um modo muito parecido. Quando alguém olha para o mundo pela perspectiva da cosmovisão errada, o mundo não faz muito sentido. Ou o que a pessoa pensa fazer sentido está, na verdade, errado em muitos aspectos importantes. O que ele quer dizer aqui? Quando a gente enxerga o mundo de uma maneira equivocada, quando as nossas lentes estão embaçadas ou amareladas, nós então falamos, olha só, esse mundo não faz sentido. Não há propósito, não há um Deus que governa todas as coisas, não há um Deus soberano que controla todas as coisas. Olha só quanto mal há no mundo. Olha só como a igreja está tão distante, tão em crise. Então eu acabo entrando em uma espécie de vida sem sentido. No entanto, quando eu paro para observar a revelação de Deus e o que Ele já falou, né, sobre tudo isso, e eu então aplico na minha visão de mundo, eu então vou falar, olha só, o mundo, ele é governado por Deus. Deus, ele diz o que é certo e ele diz o que é errado. Deus, ele estabeleceu a sua igreja como luz deste mundo. E a vida assim, ela faz muito sentido. E qual o sentido da vida do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Fazendo isso, eu vou ser um melhor cristão. Eu vou ser um melhor servo na minha igreja, vou servir melhor a minha igreja local. Pois eu não vou estar ali apenas por homens, eu não vou estar ali apenas para ser visto ou reconhecido. Eu vou ser um melhor esposo, porque eu vou entender o meu papel. Eu vou também entender o papel da minha esposa. E eu também vou entender o meu papel como pai e também como um trabalhador, né, uma pessoa social. Né, não vou me apegar ao jeitinho. Aqui no Brasil a gente fala muito de um negócio chamado jeitinho brasileiro. Não sei se tem aí é Angola, né? O jeitinho daí, mas aqui a gente tem o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, às vezes, ele é uma espécie de uma corrupção pequena. O mais fácil. Aquilo que a gente pode dar um jeitinho. E às vezes isso está coberto de muita corrupção. E o cristão, ele não deve se envolver com isso, ele deve não procurar o jeitinho mais fácil, né? Mas é o jeito que o cristão verdadeiro faria, que é glorificando a Deus em todos os aspectos. Então, meu irmão, a nossa cosmovisão, e aqui eu estou já concluindo, né, para abrir para perguntas, se assim quiser. A cosmovisão é a maneira de ver o mundo. Nossa maneira de ver o mundo deve ser guiada por aquele fundamento revelado por Deus, que é a sua palavra. Amém. A palavra está com o Senhor. Bela dissertação, meu querido irmão. Na verdade, deu para perceber propriamente o que outros autores queriam dizer quando eles estivessem a tratar de cosmovisão. E uma coisa que me chamou bastante atenção enquanto estavas a dissertar, porque falamos que a cosmovisão é a maneira que nós encaramos o mundo, a realidade das coisas do gênero. E o nosso tema é as escrituras como fundamento, né, da nossa cosmovisão. Isso leva-me a entender, leva-me a perceber que cristãos que são negligentes com a prática da leitura,
cristãos que não meditam profundamente nas escrituras, eles correm o risco de ter uma cosmovisão superficial. Eles correm o risco de ter uma cosmovisão contrária à palavra do Senhor. Porque para que se tenha uma cosmovisão correta das coisas, e nós como cristãos, nós precisamos conhecer, nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor, né? Conforme os reformadores falavam, que temos as escrituras como nossa única regra de fé e prática. Então, eu acredito que, como crentes no Senhor, precisamos mesmo meditar mais seriamente nas escrituras, para nós não termos uma visão, né, do mundo de uma forma muito equivocada, né? Muito errada, ou então equivocada. É isso que nós precisamos aqui, é isso que nós precisamos aqui saber. E, meu irmão, quando, né, nós tratamos mesmo a respeito desse assunto, eu até gosto muito do pastor Abercampo, quando ele trata a respeito de cosmovisão, ele traz 4 coisas importantes. Fala que nessas 4 coisas você vai compreender a revelação de Deus, que é a criação, que é a queda, e que é a redenção, e, por conseguinte, a consumação, mostrando propriamente que quando nós meditamos, nos aprofundamos nas Sagradas Escrituras, nós vamos conhecermos bastante a respeito da criação, porque que Deus nos criou, vamos sabermos corretamente, vamos sabermos a respeito da queda, vamos sabermos a respeito da redenção, e assim como a questão da... Até esqueci uma outra declaração que eu já Consumação. utilizei. Sim, consumação. Consumação. Certo. Criação, queda, redenção, consumação. Certo. E Varco, quando se fala de cosmovisão, né, tem-se dito que existem várias cosmovisões, né? Porque existem várias religiões, e cada religião crê de uma forma ou encara a coisa de uma outra forma. Mas se fosse para nós levantarmos a questão com base, né, o que estas religiões levantam, como é que eles interpretam as coisas, para conosco também que cremos, o que é que vai nos comprovar que nós estamos certos, irmão? Porque eles podem se gabar que estão certos com aquilo que eles acreditam, né? Eles encaram o mundo dessa maneira, e nós também encaramos o mundo de uma outra maneira. Mas o que é que vai nos dar aquela segurança que nós estamos certos, estamos com a verdade? Em primeiro lugar, como eu te falou anteriormente, a pessoa ela faz uma escolha. E, como eu falei, o fundamento ele deve ser justificável para sustentar o sistema. E eu defendo que só o cristianismo ele é defensável na sua cosmovisão. Porque, aí respondendo a sua pergunta, porque Deus se revelou. Nós respondemos assim. Nós levantamos o dedo e falamos, Deus se revelou nas páginas das Escrituras. Tudo que fugir disso não é cristianismo, é outra religião. E, portanto, não deve ser aceita. Aí você vê outras, a religião, o islamismo, o Alcorão, né? Mas se você for examinar, o Alcorão ele não é consistente com as Escrituras Sagradas, que vai defender um Deus triuno, um Deus paterno, um Deus que se revela, não é verdade? Um Deus que, como você falou, desde a criação, queda, redenção, consumação, tem um plano definido para o mundo. Então o cristianismo ele é justificável porque Deus se revelou nas páginas das Escrituras Sagradas. E nós, portanto, aceitamos como verdade. E como eu falei, é a questão do axioma. A Bíblia é um axioma. O axioma ele não precisa ser provado. Tem um escritor, um jornalista, que é o John Robbins. O John Robbins diz assim, tentar provar a Bíblia pela ciência, por exemplo, ele fala, é como tentar procurar o sol com uma lanterna, ele vai dizer. Por quê? Porque nós não precisamos disso. Nós apenas vamos deduzir o sistema cristão. O mundo está de pé ainda por causa
do cristianismo, por causa da religião revelada por Deus. E esse é o fundamento que nós nos apegamos. Por isso estamos certos. Responder essa pergunta. Amém. A irmã Ana Correia, ela faz o seguinte comentário: como saber se a verdade é verdade? Muitas pessoas falam que tudo é relativo. Nós precisamos saber essa questão de relativo e algo que é absoluto, porque algumas vezes as pessoas têm essa dificuldade. Alguns acreditam que tudo é absoluto, alguns acreditam que tudo é relativo. Coisa assim do gênero. Então, gostaríamos de saber, meu irmão, conforme ela vai lá colocando, como saber se a verdade é verdade, né? Tendo em conta que as pessoas falam que tudo é relativo. Nós aqui poderíamos, por exemplo, darmos um exemplo quanto à questão do castigo dos pecadores, né? Por exemplo, se nós perguntássemos para um testemunho de Jeová o que é que acontece depois da morte, ele tem uma cosmovisão, né? Tem uma cosmovisão diferente com a nossa cosmovisão. E alguns até podem dizer, não, eu já me deparei com pessoas assim, vão dizer, não, vocês não podem criticar os testemunhos de Jeová, porque essa questão é algo relativo. Para ele não existe e para você existe. Será que para nós como cristãos, né, como que devemos lidarmos com essas situações? É o seguinte, a verdade é verdade porque Deus revelou. Nós respondemos assim também. Deus revelou nas páginas da Escritura. Ele diz que é certo e que é errado. Ele também equipou a nossa mente com a lógica. A lógica é a maneira como Deus pensa. Ou, falando dessa maneira, nós sabemos alguma coisa porque Deus se revelou e nós podemos compreendê-lo. E no exercício dessa lógica, qual é o exercício da lógica? A exegese, meu irmão. O estudo da Bíblia, vamos estar estudando, vamos estar entendendo o que Deus quer dizer. Por exemplo, a gente lê o texto aqui de Timóteo, o que Deus quer dizer com inspirada? O que Deus quer dizer com perfeita para toda boa obra? O que Deus quer dizer para corrigir, redarguir e assim por diante? O que ele quer dizer com isso? Então, é o exercício da lógica. E a partir desse exercício da lógica, eu compreendo o que Deus quer dizer. E sobre a questão do relativismo, o relativismo ele já nasce morto. O que é um sistema que nasce morto? O relativismo, ele diz que tudo é relativo e que nós não sabemos exatamente a precisão de palavras, nós não sabemos, na verdade, qual é o pensamento correto. Nós temos apenas muitas teorias e nós nos apegamos a uma ou outra, mas, na verdade, nós não sabemos o certo ou o errado, de fato. Alguns vão dizer, por exemplo, também, e esse é mais sutil, que a linguagem é imprópria para definir a verdade. Mas tudo isso cai por terra quando eles, para afirmarem isso, eles tomam um ponto de partida. Pois para o relativismo ser verdadeiro, relativismo, ele precisa ser verdadeiro. E ele sendo verdadeiro, ele refuta a si mesmo, porque ele não pode ser uma verdade absoluta e ao mesmo tempo ser algo relativo. Pois eu posso levantar o dedo e falar, eu discordo. E nesse sentido, eu estaria certo e o relativismo estaria errado. Então, não tem nada sólido no relativismo. Então, nós devemos nos apegar a verdades que não se movem, verdades que são fixas e eternas. E essas verdades fixas e eternas são aquelas reveladas por Deus. Deus se revelou através da linguagem. A linguagem humana, e a linguagem ela é perfeita para expressar palavras. As palavras elas trazem significados, elas são proposições, como diz Gordon Clark. E as proposições das escrituras sagradas, elas são verdadeiras porque elas são reveladas pelo Deus triuno. O Deus triuno revelou essas palavras, não é? E não é relativismo, certo? Amém. Amém. Deixa eu ver. Tratando-se do axioma, os homens acusaram a cosmovisão cristã de ser redundante, pois diz que a escritura axioma cristã é verdadeira, pois Deus é o autor, ao mesmo tempo que prova a autoria pela escritura. Tem alguém aqui que fez um comentário, se não entendi propriamente o que ele queria dizer. Ele diz o seguinte, consegues observar também? Consigo. Tratando sobre o axioma,
Os homens acusam a cosmovisão cristã de ser redundante, pois diz que a escritura, a axioma cristão, é a verdade, pois Deus é autor. Ao mesmo tempo, né? Prova a autoria por Deus, de fato. Peraí, um minutinho só. Tipo, Como entender esse argumento circular? Vamos lá. A gente precisa iniciar em todo sistema filosófico ou teológico. Então, nesse sentido, todo sistema ele é, em algum sentido, circular. Talvez alguns sistemas eles são muito circulares. Eles vão, então, cair em nada e não vão sustentar o sistema que tem. Mas o cristianismo, ele é um axioma, assim como o próprio empirismo é. A ciência não diz que tudo deve ser provado empiricamente. A ciência não diz que tudo deve ser provado pelo método indutivo, né, pelo tubo de ensaio. Isso é um axioma. Isso é um ponto de partida. Né? Como eles provam que tudo, ou melhor, por que eu devo acreditar que tudo deve ser provado empiricamente? Ou melhor, por que isso é justificável? Eu posso provar, por exemplo, a dor? Eu posso provar o próprio método científico pelo método científico? A resposta é não. Eu apenas aceito e fiz uma escolha. Eu tento, então, provar o meu sistema. De maneira semelhante, nós escolhemos a Bíblia como palavra de Deus e nós desenvolvemos o nosso sistema cristão. E a partir disso, nós temos o resultado maravilhoso, uma cosmovisão consistente, que traz informações suficientes para o homem, para como o homem deve viver no mundo e como glorificar a Deus. Então essa é a resposta. Nós fazemos uma escolha, nós cremos que nossa escolha é verdadeira, assim como todos os outros sistemas. Como a gente leu aqui o Ronald Nash falando, o sistema de Platão é um axioma. O sistema de Aristóteles também é. Eles fizeram uma escolha. E em algum momento, eles são também circular, certo? E nós também fizemos uma escolha. E defendemos o cristianismo como única religião que sustenta uma cosmovisão coerente. Mas a Anne Correia disse, não tem como fugir. Todos temos uma cosmovisão, mesmo de forma inconsciente. É verdade. Exatamente. É verdade. Mesmo Consciente ou inconsciente, nós fazemos observações da nossa cosmovisão. Certo. Mesmo quando nos colocam uma situação, e às vezes nós não sabemos argumentar como tal, mas nós temos alguma coisa, né? E já temos uma percepção, nós encaramos aquilo de uma forma assim, ou meio estranha, aquilo sim é uma cosmovisão, né? Mas nós como cristão, como povo do Senhor, devemos procurar em tudo mesmo verificar se a nossa cosmovisão está a ir com... Ou seja, temos que analisar se a nossa cosmovisão está em harmonia com as escrituras, porque isso é que vai nos tornar, né, diferente, porque não adianta falar que uau, eu creio nisso, eu tenho uma percepção, eu acredito dessa maneira. A questão é a maneira como você acredita nisso, naquele assunto, é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz quanto a essa questão. Então, como cristão, né, a todos os irmãos que nos acompanham, devemos sempre encararmos esta questão. Tudo que nós fazermos, temos sempre que lembrar para aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória. Vamos só pegar a expressão glória de Deus. Então, Amém. que tudo que nós fizermos, possamos olhar, possamos acreditar, precisamos entender que deve ser feito para a glória de Deus. Tem uma pergunta aí, Batista? Eu vou estar na pergunta, tá bom? Certo. Nossa irmã Shirley Xavier, ela fala, os empiristas afirmam que o seu pensamento empírico não é circular, pois tem credibilidade. Qual a cristã, né? Ou qual a credibilidade que a cosmovisão cristã apresenta para a escritura ser um axioma, ao invés de um argumento circular? Vamos lá, vamos responder. Eu vou tentar responder essas duas perguntas com uma mesma explanação.
Em primeiro lugar, ela falou, foi dito aí que a ciência ela não é, ela tem credibilidade, ela não é circular, mas ela tem credibilidade. Quando eu digo circular, é que ela escolhe um axioma, o empirismo. Tudo deve ser provado empiricamente. E é exatamente esse o problema. Como, por exemplo, o próprio Gordon Clark e o Vicente Jung vai apresentar. O Gordon Clark nesse livro, esse livro é muito bom. Tem outro muito bom também dele chamado A Filosofia da Ciência e a Crença em Deus. Muito bom também. Ele vai dizer o seguinte, que a ciência ela está sempre mudando. E o Clark vai dizer, Einstein refutou algumas teorias de Newton. E o próprio Einstein saberia que algumas de suas teorias seriam refutadas posteriormente. Os livros de ciência estão sempre mudando, estão sempre sendo atualizados. Eles estão sempre sendo acrescentados novas informações. Eu estava assistindo um debate entre dois físicos, eles falavam a ciência tem modelos e não algo concreto. Esses modelos são sempre mutáveis. Então, nessas palavras, a ciência ela não pode definir verdades absolutas, e é esse o grande problema. Porque ela traz a descrição de fatos que são, e não verdades que são universalmente aceitas e imutáveis. Aí eu pergunto, qual a credibilidade? A credibilidade é que ela pode trazer a descrição de fatos que são, e não verdades absolutas. Ela não pode dizer nada sobre a ética, ela não pode dizer nada sobre matar errado ou não. Ela não pode dizer nada sobre isso, ela não pode dizer nada sobre a dor, ela não pode dizer qual o sentido último da vida, pois ela não traz verdades eternas que nunca mudarão, né, por assim dizer, sendo repetitivo. No entanto, o cristianismo ele tem essa credibilidade. A cosmovisão cristã tem essa credibilidade porque ela é a revelação de Deus e ela é uma verdade absoluta. O que Deus revelou foi verdade há 5.000 anos, foi verdade há mais de 2.000 anos e é verdade hoje. Não muda e nunca mudará o que Deus revelou. Assassinar é errado, levantar falsos deuses é errado, adulterar, cobiçar, roubar, matar é errado, foi antigamente e será também futuramente. Essa é a credibilidade, que não há mudança e, portanto, ela é confiável e digna de crédito, porque portanto, a revelação de Deus. A ciência ela não tem essa credibilidade. Ela fez uma escolha, de fato. A escolha que ela fez foi o empirismo. No entanto, ela não traz verdades que são imutáveis, apenas a descrição de fatos que são. Ela se utiliza de métodos para trazer essas informações, que, portanto, não são imutáveis. Espero ter respondido com essa explanação. Amém. Amém. Vamos verificar se tem mais uma questão ultrapassada. Vamos lá. Acho que de momento ainda não tem uma questão. Bom, e meu irmão, consegues me ouvir? Você? Alguns irmãos estão a entrar agora, nós estamos prestes a terminar. Mas enfim. Aí pode assistir depois, né? A live vai ficar salva também, não é? Porque a pretensão, depois de fazer alguns recortes, que vão ser publicados no YouTuber. No YouTuber, para facilitar os irmãos de lá que iniciam o YouTuber, a fim de que eles também possam ser abençoados com esta pequena live que está a ser uma bênção mesmo, uma bênção que não se fala. Eu acredito que esta não vai ser a nossa primeira live, né? Eu creio que nós teremos mais oportunidade. Depois, a pretensão mesmo é que venhamos fazermos várias lives tratando de assuntos pertinentes, né? Assuntos como estes, outros assuntos que irão também surgir, e até a proposta, né? Eu creio que tanto nas minhas redes sociais passarei a fazer publicações onde os irmãos poderão passar a sugerir, né, um determinado tema, e a gente vai lá estudar. Muito bom. E a estudar o tema, e
numa data exata, vamos procurar, né, sentar para tratar, para discutir. E é muito bom quando também os mesmos irmãos vão lá se envolver, vão lá interagir, vão lá dando a sua opinião. Isso é muito, mas muito bom mesmo. Então, para os meus irmãos que estão nos acompanhando nesse exato momento, nós vamos mais realizar outras lives e gostaríamos mesmo que das próximas lives os irmãos venham mesmo, né, uma vez que nós temos anunciado dias antes, né, os irmãos investigassem um tema, fizessem algumas questões. Isso Vamos organizar também em um horário, desculpa interromper, meu irmão. Vamos organizar também um horário melhor, né? Porque aí, se não me engano, é mais de 1 hora da manhã, não é? É claro. Yeah. Aqui já é 0 hora. Yeah, 0 hora. Yeah, isso Então é mais difícil, né? certo. Aqui ainda é 8 horas da noite. Nós já estamos muito adiantados. Mas eu acredito que também nesse horário facilita, né? Facilita para vocês, né? Para nós. É um pequeno esforço. Quero dizer que, às vezes, eu terei que descansar um pouco mais cedo para facilitar. Porque se nós fizéssemos, por exemplo, live no período de tarde, em função do trabalho, alguns não teriam a possibilidade de assistir, né? A menos que algumas vezes possamos fazermos alguns pequenos devocionais. Alguns pequenos devocionais na hora 8 horas da manhã, de alguns 30 minutos, 20 minutos, também seria uma grande vantagem, né? E normalmente alguns irmãos têm feito isto, tenho gostado tanto o pastor Graconato, tem feito isso, e tem sido uma benção. Maravilha. Tem sido uma benção. Propriamente nós terminamos, né? Terminamos com o nosso pequeno bate-papo teológico, a nossa conversa. Conforme eu havia dito, que hoje eu não poderia falar tanto, a prioridade mesmo era para o irmão, e uma vez que quando eu também tenho recebido o convite, conforme eu tenho dito, tem me aquecido tanto com muitas questões, você fala, meu Deus, o Senhor, e então não tem como. Contudo, meu irmão, quero agradecer o irmão por disponibilizar o seu tempo, aceitar este convite, pois este era um desejo meu há bastante tempo, mas em função das circunstâncias, estávamos sempre a adiar, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos concedeu esta oportunidade e cá estamos, e os convites vão bater à porta, o irmão deve estar preparado. Amém. Conforme Paulo fala, né, que devemos estarmos prontos fora e ora devemos estarmos prontos para anunciar a palavra do Senhor, e também agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até ao momento. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa vos proteger, e um forte abraço, desejo um bom jantar para todos vocês. E meu irmão Menezes, tem as palavras, as últimas considerações e amém. Encerrar. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu aqui nesse momento. Eu também há muito tempo estava tentando marcar, não conseguia. Trabalho, circunstâncias e assim por diante, mas Deus nos concedeu essa oportunidade, né? A gente é amiga há muito tempo no Facebook, a gente se tornou próximo há mais de uns 2 anos aí, né? A gente vem conversando e graças a Deus eu tenho aprendido muito com você e agradeço a Deus por este canal, por este meio de comunicação, que você tem sido uma influência muito grande aqui no meu reformado também, com jovens, e é uma bênção isso. Eu agradeço pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, podendo dialogar com você e assim edificar os outros e crescer também, né? Crescer também. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso. E essas são as minhas últimas palavras. Deus abençoe a todos, que Deus
venha nos conduzir sempre no seu caminho, se apegando à sua palavra revelada, né? E assim vamos ter uma cosmovisão consistente. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém, meu irmão. Amém. Deus seja louvado. Até a próxima. Vou procurar descansar e creio que falaremos amanhã. Amém. E um forte abraço. Deus abençoe, meu irmão. Amém.